Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à segunda sessão do ciclo de 3 webinars organizado pelo IES e muito obrigada pela participação. Esta segunda sessão deste ciclo de 3 webinars traz em reflexão uma questão bastante crucial e ao mesmo tempo urgente, que é a proteção social e os seus desafios, as tensões, contradições desta questão da proteção social à luz da estrutura da economia de Moçambique. Estas questões serão abordadas na primeira parte desta sessão, deste webinar, por 3 oradores, e a primeira apresentação será à volta da questão dos desafios da proteção social face à Covid-19, que respostas o setor da ação social partilha nesta sessão, e como orador contamos com o Dr. Félix Matus, que é assistente social de profissão e é chefe atualmente do Departamento de Políticas de Assistência Social no Ministério do Gênero, Criança e Ação Social. Em seguida, teremos a apresentação da Ruth Castelo Branco, que está a finalizar o seu doutoramento em Sociologia na Universidade de Wits, onde é também docente e é coordenadora de um projeto de pesquisa sobre o futuro do trabalho no Southern Center for Inequality Studies, e ela traz reflexão uma questão que implica ir para além das medidas de emergência e olhar de uma forma compreensiva a questão da segurança social, que é a temática de medidas de emergência a uma segurança social compreensiva. E a última apresentação desta sessão será o contributo do pesquisador do IES, que é mestre em Economia pela Universidade de Londres, SOAS, que é o Moisés Ciuta, e ele vai partilhar conosco a questão da proteção social no contexto da Covid em Moçambique, olhando para as questões principais que surgem à luz da pesquisa que tem desenvolvido sobre a proteção social ao longo dos anos de investigação. Cada orador tem 20 minutos para a sua apresentação e após este leque de apresentações teremos um espaço de debate através do recurso da ferramenta chat ou então Q&A, que é a opção de perguntas e respostas, que incentivamos, por favor, que coloquem questões, comentários ao longo das apresentações que serão respondidas na segunda parte da sessão. Para os que estão a acompanhar-nos também por via do Facebook, a página do IES Facebook, por favor, sintam-se à vontade de colocar as mensagens. Sem mais de momento, sejam bem-vindos uma vez mais, os participantes estão a integrar, e, por favor, Dr. Félix Matus, passo a palavra para prosseguir com a sua apresentação. Muito obrigada. Boa tarde, obrigado, Rose. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer, em nome do Ministério, tanto o convite que nos foi efetuado para partilharmos, portanto, com a sociedade as iniciativas ou as ações que estão sendo desenvolvidas em resposta, portanto, à situação atual, tanto no contexto da pandemia de Covid-19, e como nós todos sabemos, é uma pandemia que está afetando todo mundo e Moçambique não é uma exceção. E, obviamente, o setor do gênero, portanto, o setor do gênero tem desenvolvido um plano que visa essencialmente, portanto, responder àquelas são as necessidades
das populações carenciadas em Moçambique. A estrutura da apresentação minha irá obedecer, portanto, a este alinhamento. Vamos falar um pouco sobre a contextualização, os objetivos da intervenção do setor da ação social, os tipos de intervenção, a focalização, os critérios de elegibilidade dos novos beneficiários, a implementação, assim como iremos também igualmente partilhar as atividades realizadas, assim como as atividades em curso, os desafios e as perspectivas. Bom, como nós sabemos, particularmente a esta altura, já existem, portanto, respostas ou ações concretas já em curso no terreno, tendo em vista, portanto, atenuar o sofrimento, portanto, das populações mais carenciadas nas zonas urbanas e perurbanas. Bom, em Moçambique, a proteção social, portanto, é regida pela Lei 4/2007, de 3 de fevereiro, portanto, que divide 3 níveis de proteção social. Então, nós temos a segurança social obrigatória, a segurança social básica e a segurança social complementar. É sobre a segurança social básica, que é da responsabilidade da sua implementação ou operacionalização, que nós vamos nos debruçar. Porque os outros níveis de segurança social, tanto estão à responsabilidade de outros setores, como é o caso do Ministério do Trabalho e assim como outras instituições. Como nós sabemos, após a aprovação da lei sobre a proteção social, o Conselho de Ministros, portanto, aprovou, num primeiro momento, a primeira estratégia, portanto, que vigorou entre 2010 até 2014, expirou, foi avaliada, foi revista e, a 23 de fevereiro de 2016, portanto, foi aprovada a segunda estratégia de segurança social, que visa, sobretudo, responder a diferentes perfis de vulnerabilidade de risco social. Tanto quer isto ao nível da agregado familiar, a nível de indivíduos que vivem em situação de pobreza. A segunda estratégia, portanto, em vigor, 2016-2024, tem 4 eixos, particularmente. Então, temos um dos eixos, que é o reforço do consumo, da autonomia e da resiliência, e temos o outro eixo, que é o da melhoria da nutrição, do acesso aos serviços de saúde e educação, e o eixo 3, que é a prevenção dos riscos sociais, e o eixo 4, sobre o desenvolvimento institucional. Mas, obviamente, nós vamos prestar mais ênfase ao primeiro eixo, que é o reforço do consumo, da autonomia e resiliência, particularmente em tempos de desastres naturais. Ora, à luz da Estratégia Nacional de Segurança Social Básica 2, portanto, foram revistos os programas que vinham sendo implementados até então. E, como resultado dessa revisão, foram, portanto, aprovados novos programas, portanto, que são implementados a nível do Instituto, assim como foram introduzidas outras abordagens, particularmente no que diz respeito ao programa de subsídio social básico. Por exemplo, no programa de subsídio social básico, é verdade que as crianças, as pessoas com deficiência, já eram beneficiárias, portanto, do sistema de proteção social, mas, à luz da nova estratégia, à luz da revisão, portanto, dos programas, foram instituídos, portanto, essas outras componentes do PSSB.
Primeiro temos o PCSB, portanto, para idosos, portanto, indivíduos com 60 ou mais anos de idade, e temos o PCSB para indivíduos com incapacidade funcional. Portanto, aqui estamos a falar de pessoas com deficiência e ou crianças, indivíduos padecendo de doenças crônicas, sobretudo. Mas temos igualmente o PCSB crianças, e aqui temos 3 níveis ou 3 tipos, portanto, de intervenções ou transferências sociais. Primeiro é para crianças de 0 a 2 anos, cujo objetivo é prevenir a desnutrição crônica, portanto, em crianças, e temos também o PCSB para crianças chefes de agregados familiares, e também temos transferências monetárias para crianças que vivem em agregados familiares, que vivem em situação de pobreza e vulnerabilidade. Então, temos também o programa de apoio social direto, que é o PASD, portanto, cujo o grupo-alvo são pessoas com perda temporária de ativos. E é esta linha também que, à luz da nova estratégia, portanto, foi introduzido ou concebido, portanto, o programa de apoio social direto pós-emergência, cujo objetivo fundamental é responder, portanto, às necessidades de indivíduos que tenham sofrido choques, como o caso de choques climáticos, como o caso de cheias, secas, e muito em concreto neste momento, no contexto da pandemia, portanto, de Covid-19, o programa Apoio Social Direto igualmente foi ativado para responder também às necessidades, sobretudo, das populações que vivem em situação de pobreza nas zonas urbanas e periurbanas e, em particular, nas zonas fronteiriças. Portanto, temos também o Programa de Ação Social Produtiva, que igualmente visa aumentar o consumo, reforçar o consumo e a resiliência, e o Programa dos Serviços de Ação Social. Portanto, como dizia na minha intervenção inicialmente, Moçambique, tanto, tal como todos os países, está sendo afetado pela Covid-19 e o impacto, portanto, o impacto é também maior, portanto, nas pessoas que vivem em condições de pobreza. Portanto, o Covid-19 veio agravar ainda mais as condições de vida da população. E foi neste contexto que o governo, portanto, adequou tanto os programas de assistência social para mitigar o impacto negativo da pandemia dos grupos vulneráveis. E qual é que é o objetivo desta intervenção de resposta à Covid-19? Portanto, o objetivo geral desta intervenção é, portanto, assegurar um apoio social de modo a reforçar a resiliência dos agregados familiares em situação de pobreza e vulnerabilidade, tanto expostos aos efeitos da Covid-19. E como objetivos específicos, temos tanto a necessidade de assegurar transferências monetárias e cabais alimentar aos beneficiários existentes no Programa de Proteção Social e a outras pessoas cuja vulnerabilidade foi agravada pela Covid-19. Então, temos aqui duas principais componentes. É intervir, assistir às pessoas que já são beneficiárias, mas também cobrir outras pessoas que, devido à pandemia, igualmente a sua situação agravou-se como resultado de perca de rendimento. E outro objetivo é garantir que as pessoas vulneráveis tenham acesso à informação em formatos adequados, tanto mais na perspectiva de prevenção, assim como garantir materiais de higiene e proteção individual às pessoas vulneráveis e aos técnicos para que as suas intervenções possam ser implementadas de forma segura. Ora,
O que é que, na verdade, o Ministério fez, ou qual foi a resposta que foi desenhada para responder à situação atual? Bem, primeiro dizer que houve necessidade, não é, de adequar os programas de assistência social no seu todo. Como nós podemos ver nesse slide, já existiam no sistema recebendo apoio, portanto, por parte do setor, cerca de 592.169 mil beneficiários, portanto, nos diferentes programas, tanto no PASP, no PSSB, unidades sociais, assim como no programa de apoio social direto. Portanto, a estes beneficiários já existentes, tanto foram acrescidos ou serão acrescidos, porque neste momento estamos em processo de registro, cerca de 1.102.825 novos beneficiários. E esses beneficiários, de onde virão? Portanto, esses são beneficiários, uns que estavam já em lista de espera dos programas sociais e outros que seriam novos inscritos, estão a sendo identificados neste momento em zonas já previamente indicadas. E um dado curioso, igualmente, nesta nossa intervenção, é o facto de também cobrir-se cerca de 31 mil trabalhadores por conta própria. Portanto, isso está sendo realizado em coordenação com o Instituto Nacional de Segurança Social. Portanto, há indivíduos, aqueles que eram contribuintes por conta própria, que, por algum motivo, perderam seu rendimento e também que podem ser elegíveis, portanto, para assistência neste programa transferências de apoio tanto para os indivíduos que estão sofrendo tanto por conta da pandemia. O que irá acontecer, na verdade, são transferências monetárias que vão durar cerca de 6 meses, e com uma transferência de 1.500 meticais por mês, e serão efetuados os pagamentos via eletrônica, através de plataformas como M-Pesa, Emola e outras soluções que serão ou estão sendo identificadas tanto para as transferências para esses indivíduos nas zonas urbanas, periurbanas e fronteiriças, porque foram essas regiões que foram identificadas como zonas de onde o impacto do Covid-19, obviamente, é maior. Portanto, para aqueles beneficiários que já estão no sistema, a previsão é um pagamento adicional de 3 meses, portanto, a nível nacional, portanto, em todos os programas, de acordo com os escalões já previamente definidos. Também o setor tem planificado ou está a implementar intervenções para a população de rua e crianças nos centros de acolhimento. E para este tipo de intervenção, as ações estão viradas, portanto, para a sensibilização e disponibilização, portanto, de material de higiene individual e saneamento, portanto, para a população de rua. A questão de reunificar, portanto, a população de rua para evitar e prevenir a maior exposição destas crianças e a população no geral na rua em relação ao Covid, assim como proceder à reunificação familiar das crianças dos centros de acolhimento, assim como distribuir cabaz alimentar no processo de reunificação familiar. Em relação às raparigas e mulheres vítimas de violência, as intervenções estão viradas para a aquisição e distribuição de kits de dignidade, né?
adquirir e distribuir cabazes alimentares na reunificação de mulheres vítimas de violência, assim como distribuir kits de dignidade na reunificação de mulheres vítimas de violência acolhidas em famílias alternativas. Obviamente, há intervenções também que estão viradas particularmente para os indivíduos, para os profissionais que estão envolvidos, portanto, na transmissão, na intervenção, portanto, a nível da comunidade, para prevenção, assegurar que esses possam desenvolver as suas atividades de forma segura, sobretudo. E, neste contexto, fornece material de higiene e proteção individual aos beneficiários e aos técnicos envolvidos. Por um lado, obviamente, não só olhamos para os técnicos, mas também olhamos para os beneficiários, por exemplo, a distribuição de máscaras para os beneficiários, aqueles que vivem em situação de pobreza, que não têm capacidade de aquisição da máscara, assim como providenciar meios para trabalho remoto para os técnicos e passar a informar e comunicar às pessoas em relação sobre o que é e como podemos prevenir da Covid-19. Em termos de focalização geográfica, transferências monetárias, esta tabela nos mostra a figura, ou temos aqui uma imagem dos locais das províncias, assim como das metas a serem, portanto, as metas definidas de atendimento por cada província. E, como eu disse anteriormente, tanto aqui temos beneficiários em lista de espera do INAS, assim como temos os beneficiários oriundos, tanto do sistema de segurança social obrigatória, portanto, que residam em zonas já previamente identificadas. Bom, não vou passar em pormenor a leitura dos números, mas eu penso que, como eu disse anteriormente, o objetivo é alcançar cerca de 1.102.825 indivíduos novos beneficiários, portanto, aos já existentes no sistema. E na impossibilidade de cobrir a toda a população, foram estabelecidos alguns critérios que possam permitir alcançar os mais vulneráveis, portanto, dentro das comunidades. E entre os critérios, portanto, definidos de elegibilidade para os novos beneficiários, portanto, foram identificados: 1, os agregados familiares chefiados por pessoas idosas, e 2, agregados familiares chefiados por pessoas com doenças crônicas e degenerativas, agregados familiares chefiados por pessoas com deficiência e agregados familiares chefiados por criança. E temos também agregados familiares chefiados por mulheres grávidas sem fonte de rendimento e agregados familiares chefiados por mulheres vivendo com 6 ou mais dependentes. Portanto, esses são os critérios, portanto, que são aplicados para a seleção dos agregados familiares, portanto, a beneficiar desta intervenção em particular do PAS de pós-emergência no contexto do Covid-19. Importa realçar que este plano, de que estamos aqui a fazer referência, será implementado em 2 fases. Portanto, temos a primeira fase, portanto, que consistiria ou consiste no pagamento adicional aos atuais beneficiários e o pagamento de uma parte dos novos beneficiários, portanto, estimados em 291.315. Na fase 2, portanto, aqui ainda tínhamos a necessidade de mobilizar alguns recursos adicionais, tanto para cobrir
os indivíduos não contemplados na primeira fase, que são cerca de 811.510 novos beneficiários, assim como para a cobertura de outras intervenções, por exemplo, população de rua, raparigas e mulheres vítimas de violência e intervenções para a proteção dos beneficiários e das equipes. Bom, como eu disse, algumas atividades já foram realizadas, como é o caso de folhetos, cartazes, portanto, sobre formas de prevenção ao Covid-19 a nível das comunidades. Os agregados familiares já foram selecionados, portanto, esses que vão beneficiar do programa Paz depois de emergência, e está em curso o processo de inscrição destes mesmos agregados familiares, portanto, com um primeiro momento antes, portanto, de iniciar-se com o processo das transferências monetárias. E, bom, como uma medida preventiva, igualmente já foram distribuídas máscaras, portanto, para os beneficiários, assim como já foram assinados contratos ou acordos, portanto, para as transferências monetárias via eletrônica. Como nós dissemos no início, portanto, as transferências monetárias serão feitas eletronicamente, utilizando as diferentes plataformas, como é o caso do M-Pesa ou Emola. Entre as suas palavras, Dr. Félix, se me permitir, tem mais 2 minutos para, por favor. Sim. Bom, estou mesmo para terminar. Como eu dizia, já foi iniciado o pagamento dos subsídios adicionais, já iniciou também a inscrição dos beneficiários da fase 2, na província de Inhambane, Tete, Nampula e Niassa, e também foram produzidos alguns spots radiofônicos e televisivos, portanto, e orientação com informações sobre a intervenção. Bom, algumas lições aprendidas. Portanto, julgamos que há uma necessidade de reforçar a divulgação dos critérios de seleção dos beneficiários. A focalização tem que ter em conta a dimensão real do impacto da pandemia, assim como a necessidade de articulação entre os diferentes setores do governo, da sociedade civil e parceiros de cooperação, desde o momento de concepção, implementação e monitoria. E desafios, como nós dissemos anteriormente, havia necessidade ainda de mobilizar mais recursos, portanto, precisamos aqui de assegurar o financiamento da segunda fase e garantir que nas futuras pandemias de proteção social abranja-se mais populações em situação de pobreza e vulnerabilidade e, obviamente, garantirmos que haja uma capacidade para responder às pandemias futuras. As nossas perspectivas, obviamente, é iniciar o pagamento de subsídios para os beneficiários e concluirmos a inscrição dos beneficiários, assim como a questões relacionadas com os provedores das transferências eletrônicas. Portanto, de uma maneira breve e resumida, eu acabei de apresentar aquilo que é o plano, portanto, do governo e do setor na proteção social, portanto, face à pandemia de Covid-19, aquelas que são as perspectivas, obviamente, do setor para assegurar consumo e resiliência, assegurar que as pessoas, particularmente das zonas urbanas e zonas perurbanas e fronteiriças, o impacto seja o menor possível, portanto, da Covid-19. Como eu disse, os desafios existem, mas o setor, portanto, está implementando as ações, portanto, de acordo com aquilo que é o seu mandato e suas responsabilidades e, obviamente, com apoio dos seus parceiros de cooperação. Então, muito obrigado. Se há alguma questão que queiram colocar, nós estamos aqui, portanto, em alerta para poder dar algum esclarecimento em função do que nós acabamos de apresentar. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rose. Obrigada. Até já.
Muito obrigada, caro Félix, pela excelente apresentação, bastante elucidativa. E ressalto também que todos aqueles que têm questões, comentários, por favor, podem colocar via opção chat, via Q&A, questões, perguntas e respostas, e também, para os que nos acompanham neste momento via Facebook, por favor, podem colocar uma mensagem na página do IES. Convido em seguida a Ruth Kélia Castelo Branco para fazer a sua apresentação. Por favor, Ruth. Muito obrigada, Rose. Muito obrigada, Wies, pelo convite. É um grande prazer estar aqui convosco e também queria dar os meus parabéns ao Ministério do Género, Criança e Ação Social e ao Instituto Nacional de Ação Social, porque, de fato, este plano é um plano compreensivo e faz-me pensar, não é, no que dizem. Durante momentos de crise, o que ontem parecia impossível, de repente é considerado pensável, não é? E a crise cria uma oportunidade para nós termos uma conversa sobre o que é o papel redistributivo do Estado e quais são os instrumentos eficientes e eficazes para conseguir chegar até ali. Moçambique é um de 130 países que introduziu alguma transferência monetária de emergência como resposta à pandemia de Covid. E o que estamos a ver ao nível global é uma mudança de paradigma, onde ontem havia debate sobre quem merece e quem não merece a segurança social, hoje já há um maior reconhecimento que em vários países as pessoas estão a sofrer uma crise de reprodução social. E não é por falta de esforço, não é por falta de interesse que não conseguem se sustentar, não é? E isso levanta a questão do que é o modelo econômico de desenvolvimento e qual é o papel do Estado em garantir o direito a viver, o direito à vida. E a proteção social é um dos vários mecanismos para lá chegar. Eu hoje vou falar também sobre a questão da proteção social e vou começar com uma introdução, apesar do fato que o Dr. Félix já fez uma introdução bastante profunda sobre o sistema, então eu só vou tocar em alguns aspectos e depois vou conversar sobre as possibilidades de medidas de emergência a uma segurança social compreensiva. Conseguem ver os slides? Sim, conseguimos ver. Obrigada. Então, esta é a estrutura da apresentação, como podem ver, e vamos começar, de fato, com o sistema de proteção social, em vez de começar pelo mercado de trabalho. Depois já vamos voltar para ali. Então, o que é a proteção social? Bem, em termos básicos, a proteção social é um instrumento redistributivo que provê uma segurança de rendimento ao longo do ciclo de vida para fazer face às várias contingências, não é? E a recomendação 202 da OIT apresenta vários tipos de segurança de rendimento que todos os países devem tentar introduzir, de modo a garantir que toda a sua população é coberta por uma base, não é? Um piso nacional de proteção social. E este pode acontecer ou por vias contributivas ou vias não contributivas. Então, o Dr. Félix falou das vias não contributivas, eu vou tentar falar sobre os dois, porque eu acho que é importante ter uma articulação entre a segurança social contributiva e não contributiva. Então, temos aqui o piso de proteção social, que é a segurança de rendimento para as crianças, para as pessoas em idade ativa. Isto seria, por exemplo, um subsídio de desemprego, ou como é o PAS de pós-emergência, segurança de rendimento na velhice e para as pessoas com deficiência, não é? Mas o objetivo, eventualmente, não é ter só um piso, é tentar conseguir chegar a níveis mais elevados de cobertura em termos da qualidade e adequação dos benefícios. E é aí onde a recomendação 202 prevê uma articulação entre a segurança social básica e a segurança social obrigatória,
neste contexto seria o INSS, ou o INPS, ou o Banco de Moçambique. É também importante salientar, e isto foi levantado pelo Yasfir ontem, no seminário, que deve haver uma articulação entre a questão de segurança de rendimento e outros serviços sociais básicos, não é? Serviços públicos. E um deles, na recomendação 202, é o acesso universal aos serviços de saúde. Em Moçambique, a proteção social é um direito. A Lei da Proteção Social define que todos os cidadãos têm direito à proteção social, independentemente da cor, raça, sexo, origem étnica, lugar de nascimento, religião, grau de instrução, posição social, estado civil dos pais ou profissão. No entanto, apenas 10% dos moçambicanos têm acesso a algum nível de proteção social. O Dr. Félix já falou sobre a Lei da Proteção Social e sobre os vários eixos da proteção social, não é? Temos o subsistema da segurança social obrigatória, que proporciona prestações a segurados, e este é financiado pelas contribuições dos trabalhadores e empregadores, ou, no caso dos trabalhadores por conta própria, apenas os trabalhadores, e gerido pelo INSS no setor privado, e o INPS e o Banco de Moçambique na função pública. E os dois sistemas, esse subsistema da segurança social obrigatória cobra aproximadamente 750 mil segurados. Então, é uma lógica de seguro social. O segundo eixo é, como o Dr. Félix explicou, o subsistema da segurança social básica, que proporciona transferências aos cidadãos incapacitados para o trabalho e pessoas vulneráveis vivendo em situação de pobreza absoluta. E este é financiado principalmente pelo Orçamento do Estado e, em alguns contextos, como este estado de emergência, pela ajuda externa, e gerido pelo Instituto Nacional de Ação Social, sob a tutela do Ministério do Gênero, Criança e Ação Social. Esse cobre, dos últimos números que eu tenho, mas o Dr. Félix, se calhar, tem números mais atualizados, aproximadamente 600 mil agregados familiares pobres e vulneráveis. É importante salientar que o objetivo aqui, ou o tipo de focalização, é no agregado em vez do indivíduo. Por quê? Por falta de alocações orçamentais. E nesse contexto torna-se necessário ter uma racionalização dos benefícios, e a focalização no agregado familiar é uma forma de fazer isso. Mas isso não significa que é o suficiente ou o ideal, não é? E depois existe o subsistema da segurança social complementar, mas hoje não vou falar sobre esse. Agora, o que podemos ver quando olhamos para a trajetória da segurança social básica é que realmente tem desenvolvido significativamente desde 2007, não é? As primeiras transferências monetárias foram introduzidas com o pré, e foi uma forma de justificar a abolição de formas de proteção social universais, como, por exemplo, o abastecimento, não é? O Sistema Nacional de Abastecimento, e foi algo, foi realmente para cobrir pouquíssimas pessoas, não é? Foi algo residual. Mas através do trabalho do próprio INAS, do MGECAS, o que começou como algo residual, de facto, tem desenvolvido no Sistema Nacional de Proteção Social. E o que vemos, como o Dr. Félix já falou, é que existem vários programas da segurança social básica. Desculpa, aqui fiz esta apresentação em inglês e traduzi, mas esqueci de traduzir o número de pessoas aqui no tamanho do agregado familiar. Mas, enfim, o que podem ver é que as transferências, não é? O programa maior é o programa do subsídio social básico, que é principalmente para pessoas incapacitadas para o trabalho, é uma transferência monetária incondicional, seguido pelo programa de ação social produtiva, que é para pessoas em idade ativa com capacidade para o trabalho, e esse tem como condição a participação em programas de trabalhos públicos de mão de obra intensiva. E podemos ver que, apesar de serem programas importantes, não chegam à linha de pobreza individual, segundo a linha simulada pela UN-WIDER em 2018. E vou falar mais de porquê estou a usar essa linha e não a linha oficial do IOF um bocadinho mais tarde. Então,
a questão da proteção social, por um lado, é uma questão de cobertura, mas também é uma questão de adequação. Até que ponto é que pode, de fato, cumprir o objetivo, não é, de reforçar a resiliência? Se o valor é demasiado baixo, não consegue fazer, não consegue ter esse impacto. Então, o valor é uma questão extremamente importante e eu acho que é uma das áreas onde devia haver mais investigação de académicos em Moçambique, não é? Para entender exatamente qual é o valor e qual é o impacto. Se nós olharmos, existem vários desafios, não é? E eu aqui agora estou a falar da segurança social obrigatória, que é do INSS e do INPS, porque quero tentar olhar para os dois eixos ao mesmo tempo. Então, o primeiro desafio na cobertura da segurança social obrigatória é a não aplicação da lei de trabalho. Se nós olharmos para o número de pessoas que estão inscritas no INSS, vemos que apenas metade dos trabalhadores assalariados no setor privado estão inscritos nesta instituição, apesar da obrigatoriedade de o fazer, não é? Então, agora estamos a ver com a revisão da lei de trabalho e é importante entender que se a lei de trabalho acaba flexibilizando o emprego, se acaba retirando aos trabalhadores alguns dos direitos laborais, quem tem que assumir esse cargo é o Estado, através da ação social, ou a família. Não é? Então, a não aplicação da lei de trabalho tem implicações para o sobrecargo da ação social. O outro problema, claro, é o elevado índice de informalidade. Vou falar nisso, vou mostrar um gráfico no próximo slide. E o terceiro é a falta de informação, e ligado à falta de informação, à falta de confiança nas instituições do Estado, no INSS, e a morosidade dos procedimentos, não é? Então, esses fatores fazem com que as pessoas tenham alguma dificuldade em se inscrever ou então em contribuir de uma forma regular ao INSS, de modo a poder usufruir daqueles benefícios. Mas o principal problema é que existe uma falta de capacidade contributiva. O INSS agora criou a opção de integrar os trabalhadores por conta própria no sistema de segurança social, mas eles têm que pagar 7% do rendimento médio mensal, que não pode ser inferior ao salário mínimo mais baixo, que é 4.000 e tal meticais. Agora, se nós olharmos para o IOF, estes são dados do IOF, vemos a distribuição do consumo em Moçambique, vemos que apenas o último quintil ganha um rendimento ou consome acima do salário mínimo mais baixo. Portanto, a grande maioria dos trabalhadores informais não tem capacidade contributiva e não conseguem contribuir de uma forma regular ao INSS. Agora podemos olhar para o mercado de trabalho, então o que nós vemos é que apenas 12% da população economicamente ativa são trabalhadores assalariados, 7% no setor privado e 4% na função pública e 1% esses são 5% em administração pública e empresas públicas. E claro que há uma dinâmica de género nisto, não é? Vemos que as mulheres estão concentradas nas atividades mais precárias da economia. O trabalho familiar sem remuneração, não é? Podemos ver que aqui são 60% das mulheres. É o trabalho conta própria sem empregados. E os homens estão concentrados nos trabalhos assalariados, nas empresas públicas, nas empresas privadas, na administração pública. Então, garantir uma segurança social para os trabalhadores informais, incluindo os trabalhadores mais marginalizados, não é apenas uma questão de justiça social, não é apenas um instrumento para reduzir a pobreza e a desigualdade, mas é também uma questão de justiça, de igualdade de género. Agora, se nós olharmos para o que são os desafios da segurança social básica, o desafio principal, penso eu, pelo menos da nossa pesquisa, é a falta de alocações orçamentais, não é? E aqui podemos ver, não é, qual é a percentagem, podemos ver que houve um aumento ligeiro, não é? Mas apenas um pouco acima de 0,5% do PIB é dedicado aos programas do INAS. Se nós compararmos com os países na região, vemos que esse nível é extremamente baixo. Aqui em Moçambique tem um valor mais alto, porque antigamente na linha orçamental da ação social também incluíam, por exemplo,
subsídios, apoio às empresas públicas, etc. Então, este número, de fato, não reflete as alocações orçamentais que são dedicadas especificamente para os programas do INAS. Então, temos aqui uma questão de falta de alocações orçamentais suficientes para cumprir com a Estratégia Nacional de Segurança Social, que previa um aumento do PIB até mais ou menos 2,5% até 2024, e estamos apenas a 0,5%. Não é? Bem, eu diria que alguns dos desafios são, uma falta de visão política, e quando eu digo isso, não é que a proteção social não é considerada importante, mas é a questão de para que serve a proteção social dentro da visão, não é, do país. E é importante salientar que a proteção social não é apenas uma política social, é também uma política econômica, particularmente em momentos de crise, onde existe uma falta de procura, onde as pessoas não têm dinheiro para gastar, não é? A proteção social serve um papel muito importante em injetar dinheiro na economia, não é? Para ressuscitar a economia. Então, não é apenas uma ferramenta para reduzir a pobreza e a desigualdade, é também uma ferramenta para estimular a economia. E só entendendo isso é que podemos deixar de pensar que a proteção social é um custo. Temos que entender qual é a dinâmica da proteção social dentro do modelo de desenvolvimento do nosso país. O segundo desafio é a fraca capacidade redistributiva do Estado, e o Yasfir falou sobre essa questão ontem, não é? Porque a capacidade redistributiva do Estado depende da estrutura econômica, depende da base produtiva e depende das políticas fiscais. Então, por um lado, falei um bocadinho sobre a questão da lei de trabalho, não é? A casualização do emprego em Moçambique significa que metade dos trabalhadores assalariados nem estão no INSS, não é? Então, a falta de direitos laborais, mesmo no setor formal, põe um sobrecarga o Estado ou as transferências não contributivas, tal como a família. E depois o outro problema é, bem, a natureza da produtividade e todos os incentivos fiscais que são atribuídos às empresas, às multinacionais, aos megaprojetos para atrair o investimento direto estrangeiro, mas que acabam reduzindo a capacidade do Estado de responder, de redistribuir os benefícios, não é, do desenvolvimento, assim dito. E depois também tem o desafio, e o Dr. Félix também mencionou este, que é como articular, não é, como haver uma melhor articulação entre os vários eixos da proteção social e os outros setores relevantes. E, finalmente, é a questão da participação da sociedade civil. E a proteção social muitas vezes é discutida como uma política, não é? Entramos nos pormenores e até parece que é uma questão técnica, mas no fundo a proteção social representa as escolhas políticas feitas ao nível da sociedade. Um dos desafios é que as transferências monetárias foram introduzidas durante o pré e têm sido discutidas principalmente entre doadores, o Estado e algumas organizações da sociedade civil, mas nunca ficaram parte, não é? Nunca se tornaram parte de um debate mais alargado na sociedade moçambicana. E eu acho que por isso é que estes webinars são muito importantes, e eu espero que continuem no próximo ano, porque tem que haver conversas, não só entre académicos, não só entre organizações da sociedade civil em Maputo, mas também com organizações da sociedade civil que têm membros que representam os trabalhadores informais, que representam as pessoas carenciadas, não é? Para entender melhor qual é a direção e quais devem ser as prioridades. Agora, se nós olhamos para o impacto do Covid, é claro, e já estão a surgir alguns estudos, o que é que nós vimos? Vimos a congelação do salário mínimo, vimos que 90% das empresas foram afetadas, principalmente no comércio e retalho, e 3% encerraram, o que resultou também em despedimentos. Isto vem tudo do último estudo do INE. Vimos que houve uma enorme perda de rendimento entre trabalhadores na economia informal. A OIT fez um estudo que mostrou, podemos ver aqui neste gráfico, não é? Que 49% perderam entre 50% e 74% do seu rendimento,
e 24% perderam entre 75% e 100% do seu rendimento. Claro que depende um bocadinho do setor, mas esta é uma queda de rendimento enorme. E o Observatório do Meio Rural estima que o índice de pobreza subiu para entre 75% e 81%. É importante salientar, e agora volto para aquela simulação da UN-WIDER, que o índice de pobreza já tinha subido desde o IOF, por causa da crise financeira, a crise de Matum, não é? Houve a desvalorização do metical, uma subida enorme dos preços, e isso então também teve implicações para a pobreza e para a desigualdade. Mas, no entanto, então esta é uma crise depois de uma outra crise. Foram feitos inquéritos a trabalhadores informais, a OIT fez que identificou como prioridade ativar uma transferência monetária, não é? E criar um seguro de emprego. Então, estes dois aspectos têm a ver com a proteção social. Ambos, a proteção social contributiva e a não contributiva. Claro, sem ter essa cobertura, as pessoas tinham que recorrer a chitiques, a famílias de amigos, a poupanças e também a biscates. Podem ver aqui os dados. O Dr. Félix já falou sobre o PAS de PE, então eu não vou falar mais porque, bem, não tenho mais para adicionar. E podemos ver aqui, tem um mapa que mostra quais são as áreas, não é? Onde o PAS de PE está a ser implementado. Mas queria salientar algumas das inovações. A primeira é que esta é uma transferência incondicional para pessoas com capacidade para o trabalho. E isso em si é uma inovação. Até agora, as pessoas com capacidade para o trabalho tinham que ir para o programa do PAS. E eu acho que isto abre uma porta, é um reconhecimento que mesmo aqueles que têm forças para trabalhar estão em condições onde não conseguem se sustentar, não é? E isso pode ser neste contexto do Covid, mas temos que olhar também para a crise de reprodução social em Moçambique de uma forma mais alargada. O segundo aspecto é a cobertura abrangente, não é? Então, dentro das áreas de implementação, tentaram cobrir uma percentagem significativa da população. Por quê? Porque no contexto moçambicano é muito difícil definir quem é o mais pobre. Será que é aquela pessoa com 2 galinhas e aquela pessoa com 3 galinhas é rico? E se alguém vier e roubar aquelas 2 galinhas, aquela pessoa fica só com uma, não é? Como é que se define? Então, tem muitos testes, este Proximity Test, que tentam identificar quem é o mais pobre. Mas, na verdade, dada a dinâmica da pobreza, a natureza dinâmica da pobreza, essas medidas são um pouco aleatórias, não é? Às vezes funcionam, às vezes não. E a razão é que uma grande porcentagem da população vive, de fato, abaixo da linha da pobreza e é carenciada e precisa. E tentar identificar o pobre, o mais pobre, até pode criar conflitos ao nível da comunidade, não é? Se não é bem claro... Palavras. Ruth, 3 minutos, por favor. Ok, obrigado. Então, essa também é outra inovação. E a outra é que já começou esta articulação entre o INAS e o INSS, e o INSS também começou a registrar pessoas através das organizações de trabalhadores formais. E, finalmente, o pagamento digitalizado através da carteira eletrónica. Mas aqui também existem desafios, e tenho aqui uma citação do presidente da MOPS, que diz: o governo tem falha porque promete uma coisa e não cumpre. Nós ouvimos que haveria um subsídio, vieram aqui e andaram a inscrever as pessoas e até hoje nada aconteceu. A iniciativa de apoiar as famílias é boa, porque muitos com essa pandemia não conseguem trabalhar, não conseguem viajar, etc. Não é? Mas o problema é não cumprir. E qual é um dos desafios? Bem, um deles são os condicionalismos ligados à ajuda externa. O outro é que Moçambique não é um país altamente digitalizado. Não é? Então, como é que nós fazemos pagamentos eletrónicos de uma forma inclusiva, que não tem custos adicionais? E mesmo trabalhando com estas empresas de celulares, telemóveis, não há uma suficiente regulamentação destas empresas, o que significa que eles cobram elevados custos, elevadíssimos.
o que aumenta, então, o custo de distribuição das transferências monetárias. Agora, eu só vou falar um minuto acerca disso, podemos falar mais nas perguntas e respostas. Há vários cenários, não é? De emergência a uma segurança social compreensiva. Apesar do fato que o subsídio ainda não foi implementado, podemos já começar a pensar no que é o próximo passo. Uma proposta seria um rendimento básico universal, que é o que está a ser discutido aqui na África do Sul. Mas, como vocês podem ver, um rendimento, mesmo a 2/3 da linha da pobreza do IOF, havia de custar 52% do orçamento do Estado. Quer dizer, não é viável. Isto levanta outra vez a problemática do modelo de desenvolvimento que nós temos e como conseguir ter acesso. A segunda é começar por categorias, não é? Então, por exemplo, as pessoas idosas, que é uma porcentagem pequena da população, podemos ver aqui que, de fato, o número de pessoas sem uma pensão contributiva ou não contributiva é bastante limitada, mas, no entanto, atribuindo um valor de 24 milhões de dólares adicionais, nós calculamos que seria possível garantir pelo menos uma pensão universal para a pessoa idosa. E isso nos ajuda a chegar ao compromisso que a lei da proteção social faz, que é todos têm direito à proteção social. Muito obrigada. Muito obrigada, Ruth, pela formidável apresentação. Vou agora convidar o Moisés Ciuta para prosseguir com a sua apresentação. Por favor, Moisés. Muito obrigado, Rose. Quero agradecer aos participantes por estarem a assistir ao seminário do IES e agradecer aos outros apresentadores pelas excelentes apresentações. Eu não sei se tenho muita coisa para adicionar, porque os outros já se adiantaram muito, mas eu vou tentar de pouco que tenho. Bom, este seminário tem como... Moisés, se puder projetar, ampliar em Screen View, por favor. Ampliar? Sim, eu já tentei isso. Ok, já está. Perfeito, obrigada. Então, este seminário tem como foco duas coisas, Covid e proteção social. Mas eu vou tentar ir além de Covid. Por quê? Porque, em primeiro lugar, acho que Covid é uma oportunidade para discutirmos o nosso sistema de proteção social, como as outras duas apresentações mostraram. E para fazer isso, eu vou dizer, primeiro, vou tentar ter uma discussão em torno do conceito de proteção social. Afinal de contas, o que é isso de proteção social? Quem é que precisa de proteção social? E será que ter proteção social ou não ter é culpa do Estado só? Ou nós também fazemos parte? Bom, primeiro, proteção social é criarmos mecanismos para nós nos prevenirmos de riscos e garantirmos uma vida minimamente estável e a melhor que nós conseguirmos alcançar. E isso é feito por todos nós. E nós não podemos ver isso como só uma tarefa do Estado ou uma tarefa que só um pequeno grupo da sociedade que é responsável, aqueles que são ditos como sendo ricos ou com mais recursos, ou os doadores. Não pode ser isso. Nós todos precisamos de proteção social, trabalhamos ou não trabalhamos, precisamos de proteção social e uma coisa que nos pode fazer sentir bem é estar num país onde há mecanismos que funcionam e que garantam o nosso bem-estar, independentemente das circunstâncias em que nós estamos. E estou a dizer isso porque é comum na discussão que a gente tem tido no dia a dia pensar que proteção social é só para os que precisam. E nos excluímos sem pensar em nós próprios, que temos oportunidade de ter emprego ou temos oportunidade de ter rendimento, ou temos poupanças ou não, que podem nos garantir tentar
minimizar os riscos do dia a dia. Então, se nós estamos a discutir proteção social, tem de ser num contexto em que nós falamos e pensamos em nós próprios e no amanhã. Agora, vamos lá. Pensamos na Covid. Será que é a única coisa que dá medo em Moçambique? O principal motivo de alarme quando se fala de Covid tem sido a mortalidade e a doença. Mas o que há mais além da Covid em Moçambique? Eu trago este gráfico no lado direito, que mostra as causas de mortalidade em Moçambique. Poderemos notar que cerca de 78% em 2017, neste caso, das causas de mortalidade em Moçambique eram explicadas por fatores ligados à saúde, como malária, HIV, causas perinatais, doenças e outros fatores. Apenas 21% era explicado por outros fatores, como acidentes e também, vamos dizer, conflitos, também criminalidade. Então, isto é para dizer que se nós estamos a pensar na Covid e a preocupação é garantir que as pessoas sobrevivam e tenham uma vida digna, então temos que pensar para além da Covid, nos outros fatores. E como é que nós temos caminhado no dia a dia pensando nisto? Então, se nós estabelecemos a relação entre Covid e tantos outros fatores, a pergunta que surge é: que fatores, para além da Covid, afetam a proteção social? Afetam a capacidade dos indivíduos de se segurarem de riscos para a sobrevivência que estão associados à vida humana. Eu trago esta lista de eventos que afetam a proteção social. Mas, ao invés de apresentar como simples bullets, eu decidi trazer este gráfico que mostra a evolução do nosso PIB per capita. Então, como mostraram as outras apresentações, ter proteção social significa que nós temos que garantir mecanismos para ter certo nível de rendimento, uma renda básica, 1.500 meticais, abaixo disso ou acima disso, mas que garante fazer despesas mínimas para a sobrevivência. Então, o PIB per capita é um dos indicadores da saúde do nosso rendimento ao nível geral na economia. Vamos lá. No século XXI, como é que as coisas foram? Começamos o século com o ciclone El Niño e as cheias de 2000. Tivemos uma situação em que o PIB per capita rondava cerca de $300 norte-americanos. Cresceu até 2007, apanhamos o ciclone Fábio. Tudo bem. O que é que veio depois? Que afetou o nosso rendimento e, por essa via, a proteção social. Apareceu o ciclone Joca e a crise econômica internacional. Aí começamos a sentir. O PIB per capita baixou, estava quase acima da metade de $550, recuou para menos de $500. Tudo bem, a crise passou, passaram-se 2 anos a tentar recuperar da crise. Mas aparece outro evento, que é o conflito político-militar. E depois disso, aparece a crise da dívida pública, o ciclone de Neu, e hoje estamos com o Covid e uma crise de terrorismo em Cabo Delgado. O resultado disso é que passamos a estar
num nível de PIB per capita igual ao que tínhamos em 2017. Será que vamos continuar pior do que isto? Não sabemos. Mas isto nos faz pensar no tipo de proteção social que a gente precisa, ou como adaptar a nossa capacidade de responder a estes eventos. Eu não trago respostas para estes eventos, mas eu trago perguntas que vale a pena nós pensarmos no dia a dia, se formos, por exemplo, a fazer pesquisa. Que tipo de assuntos são relevantes, que vale a pena nós fazermos pesquisa sobre eles. Como puderam ver, este gráfico mostra que Moçambique é afetado por 4 eventos principais que influenciam a proteção social. Primeiro, a questão das mudanças climáticas. Temos ciclones frequentes, cheias ou secas. Temos a questão da estabilidade política, que afeta a segurança social das pessoas. Temos as questões de política econômica, a relação entre política fiscal, por exemplo, e política monetária, como se discutiu no seminário de ontem, que podem afetar a maneira como a economia responde a choques, ou a forma como nós organizamos a atividade econômica para garantir um crescimento e desenvolvimento econômico que seja, por exemplo, mais inclusivo. E temos o próprio modelo de proteção social. Então, vamos lá. Que questões é que surgem? Falando da questão das mudanças climáticas, temos uma situação como esta. Em Moçambique, temos uma estratégia nacional de adaptação e mitigação das mudanças climáticas que está na responsabilidade do Ministério do Ambiente. E depois temos uma estratégia nacional de segurança social básica que está na responsabilidade, em princípio, do Ministério do Gênero, Criança e Ação Social. Mas, no contexto das mudanças climáticas, temos ainda o Ministério da Administração Estatal com o INGC. Uma pergunta que vale a pena pensar nela é: como é que nós garantimos coordenação desses instrumentos todos, destes órgãos públicos todos, para nós podermos responder melhor aos choques climáticos, não é? E podermos, por exemplo, pensar numa maneira de minimizar o impacto dos próximos ciclones, das próximas secas, ou responder às situações de secas e cheias onde elas já existem. Como é possível adaptar o nosso sistema de proteção social no contexto em que nós temos? Essa é a minha pergunta. Do ponto de vista fiscal ou financeiro, como é que a política orçamental do governo pode ser ajustada para garantir que tenhamos uma melhor proteção social no contexto atual? Estabilidade política. Eu penso que estas figuras devem falar muito para quem olha para a proteção social, como garantir mecanismos para que as pessoas tenham uma vida digna, não é? Não ter medo ou de um dia ficar doente e não ter hospital, ou não ter medo de ter, por exemplo, a necessidade de ter de se mudar e abandonar tudo que construiu com muito esforço para garantir o seu bem-estar e por causa de motivos diferentes. Aqui eu trago um exemplo. Temos a questão dos conflitos político-partidários que muitas vezes passam para a política militar. Então, uma coisa que nós precisamos refletir, pesquisar, até encontrar o problema, não é? De pesquisa,
ou o problema certo que vale a pena resolver, tem a ver com os sucessivos acordos de paz, por exemplo. O que é que explica os conflitos nacionais ao nível do país que nunca garantem uma paz dos cidadãos? Um exemplo de como estes conflitos afetam a proteção social é só imaginar a situação dos 700 deslocados em Sofala. Será que eles têm condições dignas para poder viver? Temos uma situação também em Cabo Delgado. Então, temos a Covid. Imaginemos, temos uma situação de cerca de 90 e tal mortes, mas ninguém deslocou, não é? Tem a quarentena e procura garantir. Mas para adicionar a isto, a Covid nos traz outras situações em que, por exemplo, algumas pessoas não podem estar a exercer a sua atividade nos mercados, porque tem que criar-se o mecanismo de distanciamento social. Podem fazê-lo noutro sítio, mas será que este processo conta com os diferentes outros fatores em volta da Covid? Vamos lá. Além da estabilidade política, podemos pensar também na política econômica. Quais são as prioridades econômicas que Moçambique tem? Ou o que deve ser prioritário em Moçambique? Nós temos programas de proteção social que, em princípio, deveriam ser para uma minoria, aquela que não consegue espaço. Mas, infelizmente, em Moçambique, cerca de 90% da população não consegue ter condições mínimas para se segurar de riscos. E eu me pergunto, será que o INAS, ou o Ministério de Gênero, Criança e Ação Social, consegue ter, a prestar apoio digno às pessoas só com 0,5% do PIB, do orçamento que obtém? Então, aí entra a questão da política econômica, pensar como é que nós priorizamos os setores na economia do ponto de vista orçamentário. É melhor investirmos em programas de assistência social ou é melhor nós pensarmos em políticas econômicas que promovam emprego, investimento em infraestruturas e em setores de saúde, onde, por exemplo, a questão da Covid, se nós tivéssemos mais hospitais seriam minimizados. Agora, pensarmos, por exemplo, na questão da proteção social como modelo que nós temos. Nós temos um modelo de proteção social que privilegia o assistencialismo. Transferências e, se não forem as transferências, é apoio momentâneo. Em situação de Covid, temos transferências, por exemplo, de até 6 meses. Tudo bem. Mas que tal se nós pudermos pensar em soluções melhores, prepararmos as pessoas que amanhã há de ver uma coisa pode ser pior do que Covid. Procurarmos mecanismos, por exemplo, que promovam a poupança das famílias, que promovam, por exemplo, a criação de ativos por parte das famílias. Se não podem poupar o rendimento, podem poupar outras coisas, ou castanha de caju, ou podem poupar o milho, ou podem criar-se capacidades para as famílias poderem produzir onde elas estão, num contexto, por exemplo, de estabilidade política, construírem elementos que lhes permitam resistir aos diferentes choques que as famílias sofrem. Existe um estudo, uma abordagem de proteção social que o Banco Mundial tem usado, que é a proteção social adaptativa, que é preparar o sistema de proteção social para não só lidar com choques momentâneos, mas procurar responder a choques que têm sido cíclicos e preparar a população para adquirir capacidades para lidar com esses eventos. A literatura discute esses eventos em diversos sítios, mas eu vou recomendar alguns links de reflexão
para quem procura entender este assunto. Por exemplo, temos a questão da Sahel, não é? Que tem adotado essa abordagem, e é uma abordagem de proteção social adaptativa implementada no Chad, no Mali, na Mauritânia, no Níger e no Senegal. Em Moçambique temos, mas numa pequena escala. Para quem for ao site www.priorize.co.mz, poderá encontrar lá o material que aborda um pouco da questão da proteção social adaptativa. Então, de diversas questões, há uma questão que eu acho que nós temos que ainda pesquisar, que é como melhorar o nosso modelo de proteção social de tal maneira que responda aos choques cada vez mais fortes ao nosso país. Então, muito obrigado. Vou terminar aqui a minha apresentação. Muito obrigada, Moisés, pela excelente apresentação. Está aberto o debate e volto a incentivar aos participantes, por favor. Estamos com esse espaço para aprendermos, para pensarmos, refletirmos em conjunto esta questão tão essencial para o nosso país e para o mundo como um todo. Podem colocar as vossas questões no chat ou em mensagem, conforme foi explicado anteriormente. Temos agora, por agora, pelo menos duas questões que vou passar. A primeira é do Sr. Otávio e, bom, não é claramente identificada, mas de certeza que o Dr. Félix vai poder partilhar a sua perspectiva em relação a esta questão e os outros colegas também, a Ruth Kelly e o Moisés Ciuta também podem dar os seus pareceres. Ele agradece por esta oportunidade, um tema tão relevante, e ele ele partilha que um dos processos mais difíceis e que por vezes chega a culminar com mortes é a seleção dos beneficiários. Geralmente, segundo o Sr. Otávio, são os líderes comunitários que são atores-chave do processo de identificação e registro, segundo ele, que excluem pessoas elegíveis, incluem pessoas que não reúnem os critérios e aproveitam-se para explorar os potenciais beneficiários, condicionando assim o seu registro. Então, as questões que ele coloca articulam-se em refletir sobre que estratégias estão a ser adotadas para evitar que nenhuma das situações por ele partilhadas ocorra, e que ele, por outras palavras, ele tenta explicar que ter critérios claros de seleção é um bom passo, mas entre ter critérios transparentes e a produção de uma lista final de beneficiários há um longo caminho no meio. Iria pedir ao Dr. Félix se pudesse partilhar a sua perspectiva e depois a Ruth Castelo Branco e o Moisés Ciuta também, se tiverem alguma questão ou comentário a acrescentar, por favor. Boa tarde. Não sei se posso iniciar. Ruth, bom, okay, vamos priorizar as mulheres. Ela quer começar ou posso começar? Pode começar, por favor. Ok, tudo bem. Obrigado. Bom, antes agradecer, sobretudo, pela participação e, em particular, as questões que estão nos colocadas. De facto, é um desafio e nós sabemos que são questões ou são assuntos que muitas vezes são levantados, portanto, nos processos de seleção, praticamente, dos beneficiários a nível das comunidades. E como nós sabemos, portanto, o processo da identificação é um processo muito envolvente que inclui as estruturas locais, os permanentes, assim como os comitês comunitários onde existem. Mas talvez aqui é importante realçar que os profissionais, sobretudo,
após a recepção das listas, eles desempenham também um papel muito importante, portanto, na triagem, portanto, das listas que são, portanto, recebidas, portanto, pelas estruturas locais em particular. O que eu quero dizer é que há aqui um papel importante que os profissionais, os técnicos, particularmente do INAS ou do Ministério, que depois são responsáveis pela inscrição, têm no processo de filtragem dos indivíduos inscritos. Isso para dizer que, na verdade, há um trabalho que é feito paralelamente para assegurar que são as pessoas exatas que são inscritas no programa. Algumas dessas situações podem emergir pela má interpretação, particularmente dos instrumentos a nível local, mas sempre que são detectados, obviamente, são corrigidos, portanto, pelos técnicos que trabalham a nível de base, sobretudo, já nos processos de inscrição. Existem exemplos muito claros que algumas pessoas foram excluídas, portanto, já no processo de inscrição, porque alguns não reuniam requisitos, obviamente. Portanto, isso para dizer que sim, há um trabalho, há uma responsabilidade, sobretudo por parte dos técnicos, de filtragem, portanto, dos indivíduos selecionados e identificados, portanto, pelas autoridades locais. Bom, eu acho que é isso que podia, portanto, partilhar com o senhor Otávio, portanto, que há esse cross-checking, particularmente naquelas listas. Alô? Penso que há uma oscilação. Dr. Félix, enquanto aguardamos a continuidade da sua partilha da sua perspectiva pelo Dr. Félix, convidaria a Ruth e o Moisés para, caso tenham algum comentário, partilhar alguma perspectiva à volta destas tensões sobre quem são os beneficiários, o processo dos registros, que questões são importantes a considerar. Por favor. Muito obrigada por essa pergunta. É, de fato, uma pergunta muito relevante. E eu acho que o problema parte da falta de capacidade financeira ou da falta de alocações orçamentais para os programas, não é? Então, a forma, num contexto onde há uma racionalização dos fundos, a abordagem tem que ser uma onde define-se metas para cada distrito, para cada localidade, posto administrativo, e depois as estruturas locais preenchem essas metas. Então, o nível de cobertura não é resultado da necessidade, é resultado da capacidade financeira, não é, do INAS, e claro que num contexto de alocações orçamentais insuficientes, esse acaba sendo o resultado. Não digo que toda a gente, todos os beneficiários do INAS, eu fiz um trabalho de campo, que não eram elegíveis, mas o que acontece é que aqueles que já são marginalizados na sociedade, não é, onde vivem, se calhar não conseguem entrar. E a resposta tem que ser uma cobertura universal, pelo menos das pessoas carenciadas. Infelizmente, não há outra resposta. A segunda resposta é reforçar a estrutura administrativa do INAS. É incrível o que o INAS consegue fazer na implementação de um programa tão grande, com tão pouca gente, com tão poucos recursos humanos e materiais. E claro que não é só um problema do INAS, é um desafio para todos os aspectos do Estado moçambicano. Mas eu penso que nós temos que começar a reconhecer que ter um Estado com uma presença ao nível local é extremamente importante se vamos conseguir chegar aos objetivos da proteção social. E é claro que o FMI e o Banco Mundial não gostam, não é, desta abordagem, então sempre a tentar reduzir o Estado, reduzir o número de pessoas no salário, etc. Mas, infelizmente, não há uma outra forma de dar volta
a necessidade de construir uma administração pública forte. Obrigada, Ruth. Claramente é uma perspectiva bastante interessante e principalmente a considerar que geração da riqueza, de facto, se olharmos para um quadro global, existe geração da riqueza, está a acontecer e Moçambique gera riqueza, mas a questão que se coloca, se olharmos isto de uma perspectiva global que nos permite ver e situar a posição de Moçambique dentro das cadeias globais de produção e valor, a questão que se coloca e que é pouco tratada e negligenciada até, são os processos pelos quais esta riqueza que é gerada pelo trabalho, como é que ela é apropriada, como é que ela é distribuída e, neste caso, as medidas e ações à volta da questões redistributivas e da proteção social, para além de uma dimensão assistencialista, que é essencial, momentos de crise e de emergência, são cruciais. Muito obrigada. Moisés, não sei se tem algum aspecto, por favor, para partilhar. Agradecemos se quiser partilhar a sua perspectiva, se houver algum aspecto que não foi tocado, por favor. Bem, obrigado, Rose, pela oportunidade. Bom, em relação aos critérios de seleção e quem é elegível, primeiro quero reconhecer a dificuldade do INAS em fazer esse trabalho face aos recursos que tem, tanto financeiros como humanos. Mas eu também acho que tem sido cada vez mais difícil numa situação em que cada coisa que aparece, como eu falei, torna as pessoas cada vez em pior situação do que estavam antes. Então, por mais que hajam falhas e haja um cross-checking, vai ser sempre importante procurar mecanismos para que as pessoas possam ter capacidade de gerar renda ou de estar em algum sítio onde possam obter produção para a sobrevivência. Agora, dizer que critérios também implica pensar que tipo de programas que são esses. O Dr. Félix foi claro ao explicar os diferentes programas que o governo tem, né? Por exemplo, o PSSB é para pessoas que não conseguem trabalhar, mas que também não têm capacidade para poder fazer isso. Então, há de haver sempre oportunismo, porque há quem vai fingir que não consegue, mesmo conseguindo, e há de haver oportunismo porque o sistema pode permitir a infiltração de pessoas que não têm, não são elegíveis para os programas. Mas o que tende a acontecer é que garantir que os critérios que a gente já tem sejam claros o suficiente, que eu acho que é um trabalho que o INAS tem feito e tem feito bem. E o resto, dizer ok, há pessoas que tiram vantagens para além do esperado, deve ser uma coisa assim muito normal e já se faz trabalho para evitar isso, né? O CIP, por exemplo, publicou há pouco tempo um relatório sobre a situação de Cabo Delgado, a dizer, olha, as pessoas que aparecem como beneficiárias dos apoios aos deslocados são certos dirigentes que estão na liderança do processo de seleção. Como é que se elimina isso? Isso só se elimina se quem está a dar ajuda tem capacidade em termos de recursos ou humanos ou recursos financeiros para poder se deslocar até o sítio onde tem problemas e fazê-lo próprio. Se não pode, então vamos ter sempre esse. Muito obrigada, Moisés. A próxima questão é do Sr. Álvaro e é endereçada para a doutora Ruth. Ele pergunta quais fatores são determinantes para uma boa articulação entre o sistema contributivo
e sistema não de segurança social. Como avalia Moçambique em relação a esses fatores determinantes? Muito obrigado ao Álvaro Zimba, que já está na área de proteção social há muito mais tempo que eu. Provavelmente tem uma resposta a essa pergunta. Eu acho que em termos de articulação entre o sistema contributivo e não contributivo, existem alguns mecanismos administrativos, não é? O INAS agora tem um sistema de gestão de informação eletrónico, o INAS, e o INSS também tem um sistema de gestão de informação. Então, até que ponto é que se houvesse uma política, por exemplo, em relação a uma pensão universal, podia haver, não é, uma articulação entre esses dois sistemas, e quem não recebesse uma pensão do INSS automaticamente teria direito a uma pensão do INAS. Então, isso reduziria o número de pessoas, não seria completamente... O cargo não ficaria só nos ombros do Estado, não é? Também estaria nos empregadores, para as pessoas que estão no setor formal, mas haveria uma articulação entre o sistema, o INAS e o INSS, de modo a garantir uma proteção social universal, seja ela por vias contributivas ou não. É claro que também é necessário haver um processo de articulação, não é? Entre as duas instituições que neste momento estão sob dois ministérios, sob tutela de dois ministérios. Se calhar o Conselho Nacional de Ação Social é um espaço para ver essa articulação. Mas certamente é necessário que, por exemplo, todos os membros da CCT, etc., os sindicatos, a OTM, a CONCIB, devem estar envolvidos nas discussões sobre a segurança social básica, não é? Tal como as organizações interessadas na segurança social básica devem estar envolvidas nos debates sobre a lei de trabalho e a segurança social obrigatória, porque no fundo fazem parte do mesmo sistema. Então eu acho que é uma questão como é que se cria as estruturas administrativas para haver uma melhor articulação entre os dois. Muito obrigada, Ruth. Temos mais uma questão, uma outra questão do Sr. Álvaro Zimba, que é endereçada para o Moisés, e ele coloca: como ponto de reflexão, precisamos de ampliar a nossa abordagem de choques, pois no país passamos a ter a multidimensionalidade dos principais choques de natureza climática, político-militar, econômica, saúde pública, a acontecer de forma cíclica, e falta a coordenação das instituições para uma visão partilhada de proteção social, segundo o Sr. Álvaro Zimba. E ele avança ainda que, na resposta aos choques, Moçambique continua a falhar na antecipação dos choques e continua a falhar no período pós-choques. Moçambique, segundo ele, atua durante os choques numa perspectiva assistencialista, tal como fez referência. Penso que a questão é à volta dos trade-offs e das opções, mas ao mesmo tempo à volta dos espaços de tensões da perspectiva assistencialista. Caro Moisés, gostaria de saber se está claro para si, se não, posso colocar uma outra alternativa. Por favor. Sim, obrigado, Rose. Bom, de fato, foi este o ponto que eu coloquei, por exemplo, quando questionei a coordenação ou a relação que existe entre os diferentes instrumentos que afetam a questão da proteção social. Por um lado, temos em Moçambique uma estratégia de mudança, uma estratégia para lidar com a questão das mudanças climáticas, não é? Sabemos que Moçambique é vulnerável ou a secas prolongadas, ou a cheias, ou a os vendavais, ciclones que aparecem de um dia para o outro e afetam a sobrevivência das pessoas, tirando-lhes os meios de vida nos sítios onde estão. Mas também sabemos que questões econômicas, questões, digamos, históricas, que têm a ver com a natureza da economia que temos ou o contexto econômico internacional em que vivemos, tiram capacidade de sobrevivência às pessoas. Então,
Isso coloca também pressões aos meios de vida. Sabemos também que há questões políticas que influenciam o processo econômico, a maneira como os recursos são canalizados à população, seja distribuídos por via do Estado, seja distribuídos através do mercado. Então, a questão é que precisa ser refletida, não é? Como o Sr. Zimba tem feito menção, é como é que nós conseguimos relacionar estes diversos choques econômicos, climáticos ou sociais, no caso dos conflitos, por exemplo, político-militar ou do terrorismo. Então, temos essa situação. Agora, aqui, o que talvez pode ser o motivo para pensar e ainda podemos procurar entender é como é que podemos melhorar a coordenação ou a ligação entre os diversos instrumentos. Porque, no fundo, eles dizem respeito a questões de proteção social, assumindo, por exemplo, que o ideal seria nós termos um maior grupo da população capaz de fazer parte do sistema contributivo do que do sistema não contributivo. No caso de Moçambique, temos 90% da população que depende, não é, do não contributivo, e isso cria pressões no orçamento do Estado, cria pressões para toda a ajuda externa que possamos receber, então que precisa ser canalizada para o apoio de necessidades. É difícil reclamar que 1.500 é pouco num contexto em que a maioria da população não tem nada. Então, significa que é muito esforço que o Instituto Nacional de Segurança Social tem feito para mobilizar fundos para esse grupo de população. Então, é preciso aqui nós pensarmos de maneira para conseguirmos criar mecanismos que permitam uma melhoria no sistema de proteção social que temos. Muito obrigada, Moisés. Com algumas questões, temos uma outra intervenção, que é duas intervenções do Sr. Otávio Souza. A primeira, ele agradece pelas respostas esclarecedoras e avança que precisamos de quebrar o ciclo da pobreza. Não é possível garantir um sistema de assistência social para tantas pessoas vulneráveis. O nosso país continua a criar mais vulneráveis que pessoas que possam sustentar os programas de assistência com as contribuições em impostos. Enquanto ele dá um exemplo, enquanto ele como filho não conseguir ajudar a mãe idosa e não conseguir ajudar o irmão com deficiência, vamos continuar a estar a sobrecarregar o sistema. Temos tantas pessoas vivendo em pobreza extrema, em algum momento fica impossível solucionar os mais vulneráveis no meio de tanta vulnerabilidade. Ele felicita o INAS pelo trabalho, mas avança que algo precisa mudar na produção da riqueza. Depois temos aqui uma intervenção do Sakari Saritsa, em que ele agradece, penso que provavelmente a Ruth também pode estar a seguir, mas eu vou passar aqui, aí está em inglês, mas ele agradece aos panelistas pela bastante iluminantes e elucidativas apresentações. Ele pede desculpa porque constrangimentos de spelling que inibem de escrever em português desta vez, e ele gostaria de dar um seguimento à questão da confiança, que tem sido mencionada tanto no contexto de alcance para os beneficiários da proteção social básica, no contexto de segurança social contributiva, exato, e ele diz que mesmo em países avançados, onde a confiança social é alta, existem ainda problemas, restrições em termos de confiança nestas áreas. Então, a questão que ele coloca é quão importante os oradores vê a questão da confiança para o desenvolvimento da proteção social em Moçambique
E depois ele avança que também o que pode ser feito em geral para mudar a confiança dos cidadãos no funcionamento de sistemas de proteção social e, portanto, a possibilidade de continuarem a contribuir e pagar os impostos. O que é que nós sabemos sobre os sentimentos populares? A visão, na perspectiva dos cidadãos sobre estes sistemas em Moçambique. Ele agradece. Thank you, dear Sakari Saritsa. Ruth, Felix and Moises, they will answer your question. Thank you. Ruth, please. Por favor, Ruth. Estou em mute. Muito obrigada. Posso responder em português? Posso, né? É melhor. Muito obrigada por essas perguntas. De fato, a confiança é uma questão muito importante, tanto para o sistema contributivo, não é? Onde as pessoas têm que contribuir, têm que tirar do seu bolso e fazer contribuições regulares, de modo a conseguir um benefício, mas também para o sistema não contributivo. E num estudo que nós fizemos aos trabalhadores informais, descobrimos que existem 3 fatores. Quer dizer, um é a consistência na mensagem. Então, por exemplo, nós vimos logo antes da crise do Covid, houve uma tentativa de formalizar os trabalhadores informais, retirando-os das ruas da cidade de Maputo violentamente, não é? De fato, essa não é uma estratégia de formalização. E se nós olharmos para todas as evidências que têm saído de vários estudos, da OIT, mas não só, entendemos que a formalização nem é registrar as pessoas para começarem a pagar impostos. É uma questão de oferecer, não é? Ou prover os mesmos benefícios que os trabalhadores na economia formal conseguem usufruir, um dos quais é a segurança social. E é muito interessante que nós, quando falamos da formalização, muitas vezes vamos para a questão da tributação e esquecemos os direitos laborais e direitos sociais. E é claro que os trabalhadores informais não têm necessariamente as mesmas preocupações que os trabalhadores assalariados. Então é importante entender, descobrir o que é que tornaria aquele trabalho formal no sentido de melhorar as condições laborais e sociais. O segundo aspecto é a questão de informação, especialmente quando nós olhamos para o sistema contributivo, mas mesmo para a segurança social básica. São sistemas que muitas vezes parecem complexos. As pessoas têm dificuldade em entender quais são os benefícios, quais são os requisitos, quando é que serão elegíveis, não é? Para ter acesso aos benefícios. E se as pessoas não sentem que na hora de uma crise vão poder contar com o benefício, então não vão ter confiança. E no contexto do INSS existe também o problema da morosidade dos processos, não é? Pessoas que foram pedir a licença de maternidade, levou 6 meses, quando finalmente receberam o benefício, já nem estavam numa licença de maternidade, tinham esquecido que tinham dado parto, não é? Então nós temos que ter, o que cria confiança é uma visão consistente, informação e é a provisão de qualidade de serviços. E eu acho que essas são áreas também para investigação, não é? Já que estamos a falar sobre quais são áreas de investigação no contexto moçambicano, que é como garantir bons serviços, o que é que são os serviços de qualidade, qual é a percepção sobre a qualidade dos serviços que existem. Muito obrigada, Ruth. Por favor, Moisés, passo a palavra. Obrigado. Vou responder em português. Acho que o professor Sakari depois poderá ter uma resposta. Do ponto de vista de responder a todos os participantes, prefiro responder em português. Então, basicamente a questão é se até que ponto a questão da confiança é relevante para o desenvolvimento da proteção social em Moçambique. Então, essa questão de confiança eu acho que é um pouco relacionada com o que nós discutimos no IES no contexto do projeto Barômetro. Até que ponto as pessoas
confiam nas instituições. Não é só confiar no INSS, mas é, por exemplo, confiar no Instituto Nacional de Assistência Social para receber o benefício. E, neste caso, quando falamos das pessoas que confiam no INSS, é se os contribuintes estão satisfeitos em deixar seu dinheiro lá. Satisfeitos com os descontos que sofrem e se têm confiança de que vão ter o valor que têm depositado de volta. A Ruth já respondeu isso. Então, há um certo ceticismo porque, pensando, por exemplo, nos escândalos de corrupção que às vezes são publicados por causa do INSS, um grupo de cidadãos pode ter receio de contribuir para o INSS. Os trabalhadores, à conta de outros, neste caso os empregados, não tem como, porque a lei obriga as empresas a contribuir lá. Mas os trabalhadores à conta própria, provavelmente isso seja muito mais difícil convencê-los que vale a pena contribuir para o sistema de segurança social formal. Portanto, a questão de confiança, no caso do INSS, é uma realidade. O Dr. Félix Matus trouxe-nos um número de possíveis beneficiários no contexto da Covid. São cerca de 31 mil trabalhadores por conta própria. Imagina. Além disso, vamos lá. Eu também trouxe uma tabela em que só com menos de metade da população, aliás, a doutora Ruth também trouxe, menos de metade dos inscritos do INE que estão ativamente a contribuir para o sistema de segurança social através do INSS. Então, medir quão confiado é o INSS para gerir as contribuições dos contribuintes, bom, não fazem voluntariamente, mas são contribuintes. Então, é importante no contexto atual. Agora, é um pouco difícil medir ou ter uma ideia do quão confiável é o INES, mas nós sabemos as limitações que o Ministério de Gênero e Ação Social tem sofrido do ponto de vista orçamental. Não é? Como eu mostrei, apenas 0,5% do PIB é que vai para os programas geridos pelo Ministério do Gênero, Criança e Ação Social. Então, nós sabemos disso, mas no contexto atual, se nós queremos pensar na questão de confiança, é só termos ideia dos números que as pessoas têm recebido, no caso do INES, e da frequência com que têm recebido. Se nós queremos responder à questão do INSS, é só ver quem contribui e quem deixa de contribuir. As empresas chegavam a quase 100 mil, mas só metade está a dar contribuições. Então, isso também denuncia outros aspectos que têm a ver com o contexto econômico que vivemos, quais são as possibilidades, por exemplo, do Moisés, que abriu uma pequena empresa hoje, poder operar aquela empresa até conseguir ou crescer ou falir, não é? E ter se sentir confiante para deixar as contribuições lá. Então, isso depende muito também do contexto econômico que vivemos. Por exemplo, a Covid-19 é um desafio muito importante para o INSS, porque as pessoas estão a perder emprego. Quem vai contribuir para o sistema se não tem salário, se não tem receitas, se for o caso das empresas? Então, esse tipo de questões podem ser discutidas nesta questão de confiança do sistema. Muito obrigado. Muito obrigada, Moisés. Dr. Félix, por favor, não sei se tem algum aspecto a partilhar em termos da sua perspectiva, que seja diferente dos dois aspectos colocados, de certeza que sim. Bom, obrigado, Rose, e obrigado uma vez mais, portanto, o participante que colocou a questão relacionada com a construção da confiança, sobretudo, do sistema. Eu penso que os colegas que me antecederam, Moisés e a Ruth, debruçaram-se muito e bem sobre essa questão de confiança, o que realmente pode-se fazer.
Mas eu penso que para o caso de segurança social básica, particularmente, acho que talvez uma das coisas em que pode-se apostar nela é a questão do sistema de informação, sobretudo, em que as pessoas devem saber quais são os programas, quais são os benefícios e quais são os critérios claros, portanto, para a seleção, de modo a que tenham clareza, sobretudo, de quem são as pessoas que podem fazer parte, podem ser inclusas num e num outro programa, sobretudo. Então, se houver essa clareza e esse conhecimento, sobretudo por parte das pessoas, deixaremos de ter todos os conflitos, portanto, relacionados por vezes com o sistema de seleção e inclusão, sobretudo das pessoas. É verdade que os critérios estão claros, mas é preciso que também as próprias pessoas, obviamente, sejam envolvidas, sejam informadas para dissipar qualquer que seja a dúvida em relação aos potenciais beneficiários, portanto, dos programas. Eu penso que há algo que também que está sendo feito, particularmente no que diz respeito aos sistemas de pagamento, que eu penso que também isso traz também alguma confiança no que diz respeito ao assegurar que os valores, portanto, são transferidos, portanto, chegam aos beneficiários. Estou a falar aqui dos sistemas de pagamento eletrônicos que asseguram, sobretudo, que bom, os valores são transferidos às pessoas, portanto, o recebem, portanto, sem nenhuma desconfiança e, sobretudo, com menos riscos, portanto, relacionado com os transportes de dinheiro. Então, eu penso que os outros aspectos foram aqui arrolados, particularmente os relacionados com a segurança social obrigatória, ou simplesmente para complementar no que diz respeito à segurança social básica, tanto no que diz respeito à necessidade de criação dessa confiança, portanto, nas unidades, beneficiários, assim como todos os interessados, portanto, na proteção social básica, particularmente. Obrigado. Muito obrigada, uma vez mais. E, bem, estas foram as questões que tivemos, de um debate bastante interativo e com diferentes perspectivas, diferentes ângulos, que tem uma questão comum, que é a preocupação em garantir condições sociais de vida e de organização dos modos de vida, de trabalho, ao mesmo tempo, que sejam decentes, que haja alguma qualidade de vida, que se garanta os direitos essenciais à vida humana e à sua reprodução, que é essencial, por um lado, como reprodução de vida e também organicamente como reprodução de força de trabalho e de valor, que é um campo ainda por explorar e por desafiar por todos os contributos dos oradores e dos participantes, em que temos que desafiar este padrão de crescimento, este sistema, que é um sistema orgânico, a questão dos modos de vida, do trabalho, da proteção social a vários níveis, como foi aqui exposto. Não é uma questão só do Ministério de Gênero, Criança e Ação Social, ou do INAS, ou do Ministério do Trabalho, é uma questão global, não é uma questão da indústria, não é uma questão da agricultura, é uma questão integrada, que deve ser tratada organicamente. E eu penso que ficou claro aqui que nesta sessão, quer dizer que um dos desafios é mesmo enfrentar, perceber o funcionamento da economia de Moçambique, padrão de crescimento dominante, como é que este padrão se liga com dinâmicas de padrões globais ao nível de produção de valor e acumulação a vários níveis de capital, que tem gerado esta reprodução, esta contradição entre reprodução de capital, riqueza, lado a lado, para alguns, lado a lado, com notável reprodução de miséria, de precariedade de emprego,
irregularidade, informalidade, estabilidade, com acesso a serviços sociais básicos, incluindo a segurança social. Portanto, o desafio fica por aprofundarmos e refletirmos em conjunto. Teremos outras oportunidades neste fórum, nos fóruns, quis dizer, do género. Em nome do IES, agradeço uma vez mais a todos pela participação e contribuições e aproveito também, em nome do IES, convidar para a terceira e última sessão deste ciclo de webinars sobre economia e proteção social. Quais são as questões e os desafios que surgem a pensar nas condições sociais da população como um todo, na maioria da população, dentro das e esta última sessão desta primeira ronda do ciclo de webinars sobre economia e proteção social será amanhã, pelas 16 horas, e será moderado pela cara Eliasara Antunes, que é colaboradora do DFID. Teremos 4 apresentações, cujos oradores contamos com o Caro Roque Magaia, que é da CTA, vai trazer-nos uma dimensão do impacto do ciclone tropical Idai no tecido empresarial e medidas de intervenção para a recuperação. Também vamos ter a contribuição, uma vez mais, do pesquisador Moisés Ciuta, que vai trazer uma perspectiva de olhar para a questão da proteção social, as suas implicações da violência no norte de Moçambique. Temos também, teremos de volta também amanhã, pelas 16 horas, por favor, acedam. O pesquisador Yassir Ibrahim, que esteve na primeira sessão, a falar das tensões e contradições à volta da política monetária e fiscal, e no dia da manhã ele vai enfatizar e focar nos aspectos dos desafios principais que surgem ao nível da política fiscal no contexto nacional. Teremos uma quarta apresentação, que será a última nesta sessão da manhã, que será, cujo orador é o Michael Sambo, também pesquisador do IES, economista, e que vai trazer a reflexão dentro deste contexto do custo de vida, aumento do custo de vida, a questão da pandemia e outras tensões e constrangimentos, os desastres naturais, violência, estão inerentes a este sistema social dominante. Então, à luz da sua investigação ao nível das revoltas de fome em Moçambique, ele procura partilhar algumas perspectivas. Portanto, muito obrigada uma vez mais e até amanhã, às 16 horas. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Ok, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.